Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tutoriais na Net. Na videoaula de hoje eu estou tentando iniciar uma nova série com vocês, que é a série de banco de dados, só que é uma série um pouco mais séria, um pouco mais complicadinha do que a série de Access, que eu por sinal parei durante um bom tempo. Eu relembrei que queria gravar umas aulas de Visual Studio, de Visual Basic, construção de sistemas, só que eu percebi que na verdade não é possível gravar essas aulas se vocês não tiverem uma noção de banco de dados antes disso. Então nesse caso eu vou gravar primeiro toda uma série de Oracle, SQL Server e coisas do gênero. Na verdade são muito semelhantes os dois. Tá? E depois então a gente passa para o Visual Studio, que por sinal atualizei para 2012, e a gente consegue dar seguimento para a criação de sistemas. Beleza? O Oracle que eu vou utilizar é o Oracle Database Express Edition, o 10G. Tá? Ele é uma versão já um pouco anterior à do 11G, que é o que está atualmente. Mas já vou lançar o 12G, já está a putaria toda, mas os comandos são, digamos assim, padrão. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui então, eu vou definir uma instância, eu vou pegar e logar aqui no banco de dados, beleza? Eu vou dar um login aqui, para que a gente possa executar as tarefas do banco de dados. Vou vir aqui já em SQL, que é para a gente poder executar os comandos SQL. Tá? O SQL é uma linguagem unificada, vamos dizer assim, para ficar mais bonitinho de falar. Ele está carregando ainda, ele fica um pouco maior isso daqui, no F5. O que acontece? Ele é basicamente o que você faz em português. Você, por exemplo, criar tabelas, criar banco de dados, coisas do gênero, você faria no inglês aqui no Oracle. Existem alguns comandos na versão Express Edition que não é possível você estarem executando devido a ser uma versão para exatamente estudo de comandos e coisas do gênero. Por exemplo, para a gente criar uma base de dados normalmente nós utilizamos o comando create database. Mas nesse caso ele não habilita, então se eu dar um create database ele diz que esse comando não existe nessa versão de software, porque ela basicamente já é uma database e conforme você define os usuários, ela já separa as permissões da database para você criar. Então você só cria as tabelas e faz os relacionamentos. Beleza? Para você poder fazer isso daqui que eu vou ensinar, ou você tem que ser muito ligeiro, tá? Tipo, já entender o conceito de banco de dados, ou você vai precisar de algumas aulinhas de modelagem de sistemas, coisas do gênero, porque vai ter tipo de aula que eu vou ter já uma modelagem pronta, então é um pouco avançado isso daqui para quem não conhece modelagem de sistema. Vai ter aulas que eu vou ter o sistema já modelado a partir do banco de dados, e eu vou transportar essa modelagem para o código aqui no Oracle. Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês a parte básica, que é o comando de criar tabelas. Tá? A gente pega e cria tabelas com os seguintes comandos, que é o create table, ou seja, criar tabela. Damos o nome para a tabela, vamos dar o nome de... Vamos supor que a gente está trabalhando com algum sistema, então usuários, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que significa isso? Ele vai criar uma tabela com o nome de usuários. Ok, beleza. E quais são as colunas dessa tabela? Vai vir aqui entre esses parênteses. Uma coisa boa do Oracle e do SQL Server é que ele não é case sensitivo, então você pode escrever tanto de maiúsculo quanto de minúsculo que vai funcionar. Beleza? Uma coisa que é chata é que ainda persiste não utilizar acentos na hora de distanciar as coisas, ou seja, na hora de dar nomes, classes e por aí vai, não usa acento, espaço e por aí vai. Tá? Eu vou dar um enter só para poder dar uma organizada aqui e vou pegar e começar a criar. Normalmente a gente sempre tem um código, tá? Para os usuários. Cada usuário, normalmente um site ou até mesmo um sistema, tem um código de identificação, e esse código que vai delimitar as suas permissões. Então eu vou criar aqui um ID usuário do tipo inteiro, ou seja, integer, ele só vai aceitar dados do tipo inteiro, 1, 2, 3 e por aí vai. E ele não é nulo, então not null. Se eu quisesse já finalizar minha criação da tabela, se eu tivesse o campo ID, somente essa instrução eu já conseguiria criar a tabela aqui. Beleza? Vou pegar aqui então, mas eu quero mais uma coisinha. Vou pegar aqui então nome usuário, para poder saber qual o nome da pessoa que está acessando o site. Você pode colocar varchar 2 aqui, se fosse SQL Server seria só varchar, tá? Ou pode colocar direto o char. Qual a diferença entre char e varchar? Muito simples. O varchar, ele é o tipo de dados, vamos supor, você coloca aqui varchar 2 com 30 posições. Ele vai ter lá separado da memória 30 posições para poder alocar o nome. Só que quando ele é o tipo varchar, vamos supor que o nome da pessoa tem só 15 letras.
ele vai eliminar as outras 15 letras e vai economizar espaço em memória. Quando você coloca somente char, aqui no caso, é uma explicação bem resumida, vamos dizer assim. O char ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, ele vai separar 30 posições de memória para você armazenar os dados, e independente de você digitar 15, vai ter 30 posições de memória armazenadas. Tá? Então, quando você for utilizar de nome, que a gente não tem certeza de quantas posições vai se utilizar, é bom a gente utilizar a opção varchar. No caso, varchar 2 no Oracle. O nome do usuário, o nome dele também não pode ser not null, afinal a gente não pode ficar sem saber o nome do usuário, então é not null, não nulo, tem que digitar alguma coisa. Tá? Eu vou pegar aqui e colocar o sobrenome do usuário, mesma coisa, varchar 2 com 30 posições, com 30 posições, ninguém tem nome tão grande, not null. E por final o login, né, o usuário. Esse underline usuário é só para referenciar a tabela, ficar mais fácil de entender o código, tá? Do tipo varchar 2, com no máximo 15 posições, também ninguém tem um login muito grande. E o password, né? Vou colocar senha para ficar mais fácil, escrito dele. Senha, usuário, do tipo varchar 2. A senha pode ter no máximo 10 caracteres aí, e também é não nula. O que significa quando eu fiz isso? O último, quando eu quero executar um comando, ele não vai ponto e vírgula, tá? Então, se eu quisesse executar o comando assim, já criar a tabela, ele ia criar, ia funcionar. Só que o que acontece? Existem algumas coisinhas que a gente sempre adiciona aqui embaixo da tabela, a gente chama de constraint ou regra. Tá? Então, vou dar uma vírgula aqui. Por que a gente coloca essas regras? Na hora que se trata de relacionamento, para você que já manja na parte de modelagem de dados, todo mundo sabe que tem a parte de chave estrangeira, chave primária e por qual a finalidade de ambas. Tá? A chave estrangeira vai ser basicamente para identificar os relacionamentos e a chave primária vai ser basicamente para você poder identificar exatamente o usuário ou aquele dado específico. Tá? Então, normalmente a chave primária tem como característica de ser única e não nula. Ou seja, se eu colocar primary key aqui, praticamente ele já vai dizer que o ID do usuário não pode ser nulo, tá? Ou seja, e ele tem que ser único. Se eu tirar esse integer aqui e colocar só primary key, aqui no lugar que eu selecionei aqui, ele basicamente já vai fazer essa constraint que eu vou criar agora. Tá? Então, basicamente, ele vai pegar e vai dizer, ó, o ID do usuário tem que ser preenchido, porque ele não pode ser nulo, e ele tem que ser único, não pode repetir para nenhum usuário. Tá? Então, seria uma chave de identificação. Já a chave estrangeira, foreign key, ela já seria uma chave de relacionamento, que quando a gente fosse fazer comparações, teria que ter em ambas as tabelas o valor, e dependendo da comparação ele exibiria somente, por exemplo, empregados do mesmo departamento e por aí vai. Tá? Bom, eu vou pegar aqui então e criar a minha constraint. Normalmente quando a gente nomeia uma constraint, a gente sempre coloca as iniciais do que a gente vai fazer para ficar mais fácil de detectar. Constraint pk underline, só que na verdade vai ser o nome. Você pode colocar aqui só chave ou o nome que você quiser, mas lembrando que mais para frente esse nome não pode se repetir. Então eu pego as iniciais de primary key, pk, né, e dou o nome aqui para primary key da tabela usuários. Então o nome da minha constraint é pk usuários, correto? Aí o que ela vai ser? Ela vai ser primary key. E o campo primary key é exatamente o ID usuário. Ok? Como eu disse, eu dei uma vírgula aqui, né? E no último, como ele é a última coisa, eu não vou dar vírgula, ponto e vírgula e peço para ele executar o comando. Parênteses direito não encontrado. Ok, ele já me disse onde está o erro. Vamos ver onde está faltando esse parênteses aqui. Já voltou? Pronto, voltou a gravar aqui que eu não tinha visto. Eu já encontrei o erro, na verdade não era nem um parênteses. É que eu estava explicando aqui, falando que o último não tem que ter vírgula, mas entre eles tem que ter a vírgula e faltou uma vírgula aqui em cima para separar. Então, como faltou a vírgula, ele estava dizendo que o parênteses aqui, ou seja, esse parênteses que está finalizando, ele está faltando aqui, porque estava sem vírgula, estava dizendo que aqui ia parar. Tá? Então, quando eu dei executar assim, coloquei a vírgula, ele apareceu essa mensagem dizendo que a tabela foi criada. Beleza? Então significa que eu tenho já a tabela criada no meu banco de dados com o nome de usuários e esses campos.
Então vamos verificar através do comando select. A gente vem aqui select, asterisco, que é para mostrar todos os campos, from e o nome da tabela que a gente deu, que é usuários, ponto e vírgula. Usuário ou usuários? Ah, tá, desculpa. Ele vai dizer que não tem dados encontrados aqui porque a gente não cadastrou nenhum dado, mas ele já conseguiu buscar a tabela. Se a tabela não existisse, vamos tirar o S aqui, ele ia dar essa mensagem aqui, ó, já que a tabela ouviu não existe. Beleza? Então ele estaria aguardando cadastros para que ele possa exibir a tabela e os dados. Beleza? Daqui a pouco eu explico para vocês essa parte do comando select, para que ele serve, ou em uma outra aula também. Beleza? Essa aula vai ser basicamente para criar usuários, criar tabelas. Nas outras aulas a gente faz a parte de inserção de dados, consultas, subconsultas e por aí vai. Beleza? Vamos pegar aqui então e criar aqui uma tabela. Vamos de novo aqui então create table. Com o nome de permissões. Ok? Vamos dar aqui a tabela de permissões. Só para você poder ter noção. Estou inventando tudo isso aqui, tá? Só para a gente poder entender os comandos. Na tabela de permissão eu vou ter aqui o ID da permissão, né? ID permissão, integer, not null, de novo, ou seja, a chave primária futura. Na permissão eu vou dizer assim, eu vou ter o número, nr, permissão. A gente sempre dá um asterisco, um underline, para separar as coisas aqui. Tá? E no caso do número da permissão após isso, nós teremos também a chave estrangeira chamada ID usuário. Ok? Vai ser do tipo integer, seguindo o padrão anterior. Beleza? Vírgula, criamos a constraint aqui de chave primária, que nem a gente fez agora há pouco. Constraint, nome da constraint, pk, nome da tabela, permissões, do tipo primary key, no campo ID permissão. Vou colocar mais uma vírgula agora para trabalhar com a parte de chave estrangeira, que mais para frente, quando a gente for fazer algum tipo de consulta, algum cadastramento, a gente pode colocar alguma condição dizendo que essa chave é ligada à tabela anterior. O que eu quero dizer com ligação? Essa tabela aqui ela tem o campo ID usuário. Na tabela anterior também tinha esse campo ID usuário. Okay? Então, essa tabela aqui, vamos supor que sempre que eu cadastrar algum dado, eu vou automaticamente colocar o ID do usuário nessa tabela aqui de permissão. Correto? Na hora que eu for buscar aqui através da permissão o ID do usuário, ele não vai consultar nessa tabela os dados do usuário. Vamos supor que o cara cadastrou aqui o ID dele. O cara colocou, meu ID aqui é 2, exemplo. Aí ele foi lá e cadastrou. Ele quer, além de ver, mas por essa tabela, já ver todos os dados da tabela anterior dele. Ele quer ver o nome dele, o sobrenome. Então o que acontece? O vínculo, para ele poder encontrar os dados dele da tabela usuário na tabela permissões, vai ser colocado através dessa constraint, que seria a constraint da chave estrangeira, que é a chave de relacionamento, onde ela vai ligar praticamente as tabelas, colocando o seu relacionamento. Então vou pegar aqui e dar uma constraint, como é foreign key, vou pegar e colocar fk, o nome da tabela é permissões, foreign key, colocamos o campo que é foreign key, né, no caso ID usuários, ID usuário ou usuários? Agora é boa pergunta, se der um erro a gente já sabe. E vamos referenciá-lo, referências, a tabela usuários, no campo ID usuário. Ok? O que ele fez? Ele pegou aqui e criou a constraint, dizendo que o campo ID usuário é uma ligação com a tabela anterior e é referenciada exatamente, ou seja, a localização desse campo ID usuário para fazer essa ligação está na tabela usuário, no campo ID usuário. Vamos executar, tabela criada. Ok? Então, basicamente é isso. Se você pegar aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui no início. SQL, deixa eu verificar aqui, administração. Deixa eu achar aqui objetos, procurar tabelas. Deixa ele carregar aqui bonitinho, que ele está demorando um bocadinho. Aí tem aqui, tabelas,
permissões usuários, aí tem aqui, ó, ID usuário, tudo bonitinho. Tá? Login usuário e sem usuário. Logicamente, ele também criou outra tabela. Tá? Só que ele ainda não está exibindo aqui e eu não sei o porquê. Beleza? Bom, beleza. Ele devia estar exibindo aqui para vocês já outra tabela. Tá? Bom, enfim. Vamos pegar aqui então views aqui que às vezes aparece. Não, views não, é só tables mesmo. Enfim, ele tem outra tabela aqui então, que seria a tabela permissões, mas que não está aparecendo, afinal apareceu para vocês lá. Para provar que tem a tabela permissões, você vem aqui no SQL de novo. Deixa ele carregar. Dá um comando SQL e pede para ele dar aquele famoso select para testar se a tabela existe. Beleza? Então você vem aqui em select, asterisco, from, permissões, ponto e vírgula, executa. Olha lá, dados não encontrados. Significa que ele tem a tabela, só que não tem nada cadastrado. Beleza? Bom, a aula ficou um pouco grande, a gente continua na próxima aula. Falou, um abraço, fui!